A paz do Senhor Jesus, amada e amada do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Neemias, capítulo 4. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, pedindo perdão de falhas, pensamentos e omissões. Senhor, guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda armadilha e toda cilada. Senhor, repreende a fúria do inimigo, todo mal, toda armadilha, Senhor. Pai, consagramos a nossa casa, a nossa vida diante do Teu altar. Senhor, nós cremos e confiamos naquilo que o Senhor fez por nós, dando Jesus para morrer na cruz. Senhor, nada pode nos abalar, nada pode nos parar, Senhor, porque maior é o que o seu sacrifício por nós, maior é o teu amor por nós do que qualquer outra coisa nesse mundo. Em nome de Jesus, amém? A palavra do Senhor em Neemias, capítulo 4, diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e indignou-se muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes a isto? Sacrificarão e acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas. Vivificarão, vivificarão os montões de pó as pedras que foram queimadas. Veja, Neemias tinha sido levado cativo, estava servindo o rei Artaxerxes, né? Ele era o copeiro, ele ficava ali, ele tinha que experimentar a comida do rei para ver se estava boa, se não estava ruim, se não tinha veneno, se não estava estragada. Ele era o primeiro ali, sempre estava feliz na presença do rei. Mas, ele ali, sabendo que tinha ficado em Jerusalém, uma ruína, ele perguntou para os que foram a Jerusalém, como que se encontra Jerusalém. Então, os que foram a Jerusalém disse a ele: está abandonada, a província está em grande miséria, em desprezo, o muro de Jerusalém está derrubado e as suas portas estão queimadas. Aleluia. E ouvindo isso, Neemias, ele chorou, ele clamou, ele se assentou em desespero, porque os que ficaram não tiveram força, não conseguiram edificar os muros de Jerusalém. Então ali ele jejuou, ele orou e se pôs na presença do rei. E então Deus deu graça e o rei concedeu que ele fosse erguer os muros de Jerusalém. E quando ele começou a edificar os muros, veja, os muros estavam abandonados, Jerusalém estava abandonada, ninguém estava se importando com Jerusalém. Mas quando Jerusalém resolveu se levantar com força, levantou-se o inimigo. Sambalate e Tobias, os amonitas, se levantaram contra o povo de Deus, debochando e rindo ali, que como que eles iriam edificar algo com pedras queimadas, empoeiradas? Talvez você possa estar assim como essa pedra queimada, empoeirada pelo desespero, empoeirada, até mesmo pela sua própria negligência de ter negligenciado a tua fé. Talvez você possa estar, aí como essas pedras queimadas que ninguém dá nada para você. Quando você então resolve se levantar para edificar os muros, porque os muros, as cercas, elas representam proteção. Então, quando eles resolvem buscar no Deus poderoso e santo, se levanta Sambalate e Tobias, os amonitas, para ir contra aqueles que se levantaram para fazer uma grande obra. Mas então, quando eles ouviram, ali que iam edificar o muro, ouvindo Sambalate, o amonita e Tobias, o servo do amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós. Então ali eles zombaram do povo de Deus, zombaram da fé e disseram: que é isto que fazeis? O que vocês estão fazendo? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então eles achavam que eles estavam indo edificar o muro, a fé deles, porque queriam ir contra o rei. Então, olha o que Neemias respondeu. Então lhe respondi e disse: Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Veja, não se importa com aqueles que se levantam contra a tua fé, não se importa com aqueles que levantam acusando e dizendo assim: é apenas pedras queimadas, é um montão
ali de ruínas, é um montão de destroços. Isso não serve mais para nada. O Senhor está dizendo para mim, para a tua vida, não se importe. Quando você se levantar com a tua fé, quando você se levantar querendo fazer, quando você se levantar na presença do rei, o grande eu sou, o poderoso, o leão da tribo de Judá, vai se levantar, né? Ali, Sambalate, Tobias e Gesem, vai se levantar. Porque o inimigo ele não vai ficar de braços cruzados vendo você edificar seus muros, vendo você se colocar na presença do Senhor. O inimigo não vai se contentar em ver você edificando a tua casa, edificando aquilo que Deus tem posto nas tuas mãos. Então, mas que o inimigo saiba, ele é um derrotado. A única coisa que ele pode fazer é realmente chorar, é zombar, né? É rir, é olhar e ver a vitória do povo de Deus. Porque eles não têm parte, né? E ele disse, ó, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. É esse Deus que vai nos fazer prosperar. Talvez possam olhar as condições financeiras suas no dia atual, no momento, e dizer assim, haha, é um montão de poeira, é um montão de pedras queimadas. Mas o que o Senhor está dizendo, se você tiver essa fé, como teve Neemias e o povo de Deus, você vai dizer, o Deus dos céus, ele me fará prosperar. Você pode repetir isso, você pode escrever isso, o Deus do céu me fará prosperar. Aleluia, e nos levantará, né? Nós nos levantaremos e edificaremos. Você vai dizer, o Deus do céu vai me fazer prosperar. Eu vou me levantar, eu vou edificar. Mas vós, ó inimigo, vocês inimigos, vocês que zombam de mim, vocês não terão parte nisso, né? Nem na justiça, nem em memória em Jerusalém. Vocês não farão parte. Aquele que tem zombado da tua fé, que tem zombado daquilo que Deus tem posto na tua mão, da obra que Deus tem posto nas tuas mãos, olhando e dizendo, é apenas um montão de pedras empoeiradas, queimadas. O Senhor está dizendo, quando você se levanta, serva minha, servo meu, eu então posso entrar na guerra. Mas que o inimigo saiba que ele não tem parte nessa vitória, que ele não tem nem memória em Jerusalém. Aleluia! E nós, né, vemos que no versículo 7 do capítulo 4 diz assim, e sucedeu que ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começaram a tapar, iraram sobremodo, porque agora levantando ali o muro, as rupturas, né, onde tinha buracos, onde tinha ali um vão, estava sendo tapado, isso é, onde tinha um pecado, agora está sendo retirado, está sendo limpo, está sendo moldado, está sendo transformado. Isso significa que a obra que Deus tinha proposto para o povo, que era o muro sendo restaurado, isto é, a restauração do muro, ela foi feita não somente de forma física, mas também o povo se uniu para orar, para buscar, para jejuar. Eles não somente fizeram uma obra colocando a mão na massa, mas também eles oraram, buscaram e clamaram ao Deus do céu. Então, ali o inimigo ficou irado. Talvez você possa ver ali, né, o inimigo que parece ser um leão, mas não é. Rugindo, né? Parecendo ser um leão, porque ele está furioso, porque os seus muros estão sendo levantados, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Né? Então, disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Eles pensavam ali, olha, está muito a poeira, está muito difícil, né? Estavam querendo desanimar, mas disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, né? Disseram, porém, os nossos inimigos não saberão disso. Pode estar difícil a obra, pode estar difícil, porque eles estavam ali construindo o inimigo irado, e eles ali, né, o inimigo estava vendo a grande obra sendo levantada e eles estavam cansados, desfalecidos, poeira em cima deles. Eles estavam ali
muito exausto, mas porém eles disseram, os nossos inimigos nada saberão disso. Você não pode deixar o inimigo saber qual é a tua fraqueza. Você não pode deixar o inimigo saber que você está cansado. Você tem que glorificar a Deus, se alegrar. Nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Aleluia! Então, o inimigo não pode saber. Né? Os nossos inimigos de nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles, né? E o matemos. Isto é estratégia, Deus dá estratégia. Não permita, o inimigo está falando, a sua conta bancária está derrotada. Não está não, porque o meu Deus é o Deus de provisão, é o Deus de, né, misericórdia, Ele é o Deus abençoador, Ele é o Deus que me renova, estou em Cristo Jesus, eu sou mais que abençoado, eu sou mais que edificado, eu sou protegido, eu sou guardado, eu sou abençoado, né? E sucedeu que vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram de todos os lugares que tornaram a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus povo pelas suas famílias, com suas espadas e com suas lanças e com seus arcos. Veja, Neemias, ele usou de estratégia, Deus deu estratégia para Neemias, aonde no cansaço ele não foi dormir, ele não foi descansar, mas ele colocou guardas nos lugares baixos, ele colocou guardas para cuidar, né, e de trás dos muros e nos altos, pôs ali ao povo pelas suas famílias, isto é, em todos os lugares, ele olhou aonde que tem um lugar aqui que está, né, vulnerável, aonde que tem algo que está vulnerável, que nós precisamos levantar guardas, nós precisamos orar mais, jejuar, buscar, nós precisamos avançar para cuidar da nossa família, né, com as nossas espadas, nós precisamos cuidar dos nossos, aleluia. Em verso 14 diz assim, e olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, não temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Olha que lindo que Deus está nos dizendo. Lembrai-vos do seu Deus poderoso e grande. Lembrai da mão poderosa do Senhor. E guerreai. Guerreai como? Orando, jejuando, buscando, clamando, declarando a vitória, né? Para os seus irmãos, para os seus filhos, para as mulheres, para a sua casa. Você tem que se levantar, orando e crendo. Aleluia. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltaram ao muro, cada um à sua obra. Então, Deus já tinha avisado, né? Dissipado todo o engano do inimigo. Deus já tinha entrado naquela causa e derrubado toda a afronta do inimigo. Agora era a hora de voltar à obra, voltar à obra. E eles voltaram na edificação do muro, orando, buscando, né, estando atento, cada um ali trabalhava na obra. Aleluia, com lanças e escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Então eles estavam na obra, mas atento, orando, clamando, buscando. E que lindo, no verso 6, capítulo 15 diz, e acabou-se, pois, o muro ao 25 de Elu, em 52 dias. Aquilo que era impossível aos olhos humanos. Em 52 dias se terminou aquela obra. Em 52 dias, eles foram vitoriosos. Eles levantaram os muros. Eles estavam em uma grande obra e eles não podiam parar. Mas nem por isso não diz, né, que eles não tiveram afrontas. Eles tiveram ali os amonitas, né? Eles tiveram ali Sambalate, Tobias, Gesem, né, o egípcio, rindo, né? Rindo, achando assim, haha, vocês não conseguem, vocês têm muito pouco, vocês não vão prosseguir, vocês não vão conseguir. Mas quando eles tiveram entendimento de que é Deus quem estava no controle, por mais difícil que estava, eles estavam ali, trabalhando na obra, comendo poeira, exausto, cansado, mas contudo não deixaram o inimigo saber.
Não deixe, confunda o inimigo da tua alma hoje, confunda o inimigo, coloca um sorriso no rosto, veste a tua melhor roupa, sacuda a poeira e vamos que vamos, orando, buscando e crendo, confiando. E o que é impossível aos olhos humanos não é impossível para Deus. Em 52 dias foi terminado o muro de Jerusalém, foi reconstruído em nome de Jesus, amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje, que o Senhor possa ter falado ao teu coração. Confunda o inimigo, alegre-se no Senhor, declare a vitória em nome de Jesus, porque ele não tem parte com Deus, e ele é um derrotado, ele só quer ficar ali como aqueles homens zombando, porque ele já sabe que eles não têm parte com Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.